Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa aula. Estamos na 36ª aula de doutrina cristã. Vamos entrar agora. Já fizemos as aulas introdutórias desta terceira parte, que é a parte da graça, né, dos sacramentos. Vamos ver cada sacramento e vamos crescer neste sacramento. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. O som está saindo, estão todos me ouvindo aí? O som. Vamos pensar um pouco o que é o batismo. Bom dia, Cláudio. W de Azevedo, Santo do Azevedo, acredito que seja. Sim, Cláudio, obrigado. Então, batismo, definição e instituição. O batismo é o sacramento que nos faz cristãos, isto é, seguidores de Jesus Cristo, Filho de Deus e membro da Igreja. Então, 3 caracteres. O batismo nos faz cristãos. Vejam, seguidor de Jesus Cristo, o batismo nos faz filhos e o batismo nos faz membro da igreja. As 3 principais dimensões do batismo. O batismo foi instituído por Jesus Cristo quando, após a sua ressurreição, disse aos apóstolos: atenção para o fundamento bíblico do batismo, do sacramento do batismo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. E depois, ensinai a todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Veja o fundamento bíblico. Se algum cristão ou até mesmo cristão católico perguntar qual é o fundamento bíblico do batismo, Mateus capítulo 28, versículo 19. Vamos ver a matéria, forma e o ministro do batismo. A matéria remota do batismo é a água. Veja, e a água natural. Fora, porém, do caso de necessidade, é mister empregar a água da Sacra Pia, benta solenemente no sábado santo ou vigília de Pentecostes. Aqui, a bênção da água tem esses 2 lugares, mas em cada sacramento pode batizar, né? Vem a fórmula de bênção da água e já pode abençoar a água. Matéria próxima é a ablução, ou derramar-se a água natural sobre a pessoa que deve ser batizada. Como nós vimos os 2 modos, né, de se batizar. Esta ablução pode se fazer por imersão, certo? Ou seja, uma pessoa na água, ou seja, na piscina, não é? Pode ser na pia, se quiser. Por infusão, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, como nós fazemos normalmente, por infusão, ou por aspersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também, por aspersão. O batismo por imersão foi antigamente usado na Igreja Latina. O batismo por aspersão adotava-se quando os batizados eram muitos. O uso presente da Igreja Latina é o batismo por infusão. Está vendo o que eu disse? Isto é, derramar água sobre a cabeça do batizando, quando se diz a palavra por 3 vezes, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Acho que você já viu, já participou, não é? Sendo os pais, sendo os padrinhos, ou até mesmo da equipe de liturgia ou da pastoral do batismo.
Vamos avante. Não é? Forma do batismo são as palavras: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O ministro do batismo é ordinariamente o sacerdote, mas em caso de necessidade, a saber, quando o batizando está em perigo de morte, pode ser qualquer pessoa, até um herege, atenção isso aqui para entender, até um herege ou infiel, contanto que tenha intenção de fazer o que faz a igreja, isto é, de administrar o sacramento do batismo na hora da morte. Mesmo que você não acredite, na hora da morte, não é por perigo de morte, você não acredita, mas você tem a intenção do que faz a igreja, você está batizando. Depois, não é, se a criança ou a pessoa sobreviver, leva para fazer os ritos complementares na igreja. Aí também a questão da documentação para o batistério. Efeitos desse sacramento do batismo. O batismo há o efeito da a graça santificante. O batismo apaga o pecado original e perdoa os pecados atuais, caso o batizando adulto os tenha cometido, e cancela simultaneamente a pena temporal. Veja. Então, veja, a primeira coisa, os efeitos do batismo, né? Perdoa os pecados, o pecado original, né? O pecado atual da pessoa se for adulta, né? E simultaneamente a pena temporal aqui, certo? Infunde outro sim as virtudes sobrenaturais, isto é, a fé, a esperança e a caridade. As virtudes sobrenaturais, que nós chamamos também de virtudes teologais, as virtudes de Deus. São os efeitos. Aqui, esquematicamente, não é, nós estamos vendo. Sabemos de tudo isso, mas não sabemos, por exemplo, distinguir, como nós distinguimos aqui, a definição, o conceito, a instituição, ser bom cristãos. Já no primeiro sacramento recebemos tudo isso. Tá certo? Por isso que diz que o sacramento por seu, não apenas é o primeiro de todos os sacramentos, sem o qual nós não podemos receber nenhum sacramento. Se imprime o caráter, veja, de cristão e o torna capaz de receber outros sacramentos. O que eu acabei de falar. Tá certo? Qual a necessidade do batismo para recebermos o batismo? O batismo é de necessidade de meio. Porque sem ele não é possível conseguir o fim sobrenatural. Isto é, a visão de Deus, a visão beatífica. Jesus Cristo nulo disse: quem não renascer por meio da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 2, versículo 5. O que crê e for batizado será salvo. O que, porém, não crê, condenado está. Marcos capítulo 16, versículo 16. Veja só, esses são os fundamentos para a necessidade do batismo. Atenta a esta absoluta necessidade, o batismo de água pode ser suprido pelo batismo de sangue e pelo de desejo. Esses três batismos aqui, tá certo? Batismo de sangue e o batismo de desejo. Vamos ver o que é batismo de sangue. Pouquíssimas pessoas conhecem e sabem o que é batismo de sangue. O batismo de sangue é o martírio sofrido por causa de Jesus Cristo. Ok? A pessoa não foi batizada, mas ela estava no processo de conversão e ela deu a vida por Cristo. Então, o batismo de sangue. Então, é suprido. Tá certo?
O batismo de desejo é o amor perfeito de Deus, unido ao desejo dos meios de salvação, instituído por Ele. Quer dizer, a pessoa deseja ser batizada, mas os pais, sobretudo na cultura atual, né, do protestantismo, e sobretudo aqui nos interiores, né, que os cristãos protestantes, eles consagram e ameaçam. Se a criança, o jovem, até o adulto vier para a igreja católica e ser batizado, vai para o inferno. Eles ameaçam assim. Mas a criança tem desejo, o adolescente tem desejo, o jovem tem desejo, os pais não deixam. Se morrerem, esse batismo supre o batismo de água, o batismo de desejo, certo? É evidente que o batismo de sangue e o batismo de desejo não são sacramentos, mas produzem o efeito de conferir a graça, embora não o caráter indelével do sacramento, mas a graça do sacramento. Por isso, fica-nos sempre a obrigação, quando possível, de receber o batismo de água. O batismo de água, não é o normal, é o natural, em que a nossa igreja, ela evangeliza, ela confere, ela catequiza, ela aceita dentro da tradição fundamentada nas Sagradas Escrituras e o magistério. Essas duas outras modalidades de batismo é quando não for possível o batismo de água. A absoluta necessidade do batismo faz com que ele seja conferido também às crianças, assegurando-lhes logo a graça e a felicidade eterna, porque podem morrer antes de alcançar o uso da razão. E aqui é este motivo pelo qual a igreja aconselha nos primeiros 30 dias os pais logo levarem os seus filhos e pedirem o sacramento do batismo, certo? Como se confere este sacramento? O batismo confere-se em derramar água sobre a cabeça do batizando. E se não for possível sobre a cabeça, sobre qualquer parte principal do corpo, dizendo ao mesmo tempo as palavras da forma. Isso é suficiente para que o sacramento seja válido, a saber, para que produza os efeitos próprios, como já vimos. A igreja, porém, para melhor significar a santidade e os efeitos desse sacramento, lhe acrescentou alguns ritos que sempre devem ser observados fora do caso de necessidade, como nós vimos, né? E são chamados os ritos complementares. Até aqui ele é um núcleo, não é? Com a água, daquelas três formas, né? Por a forma de ablução, por infusão, por emersão e por aspersão. E a forma mais natural que a igreja aceita, não é por infusão, que é aquela diante da forma, diz: batiza em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, tá certo? Obrigação, padrinhos e nome, não é? Quem recebe o batismo em se tornando cristão, se obriga a professar a fé e a observar a lei de Jesus Cristo, pelo que renuncia a Satanás, às suas pompas e obras, isto é, aos pecados, às vaidades, ao mundo e às máximas perversas deste mundo. Essas renúncias, se o batizando é criança, são feitas por meio do padrinho e dos pais, que tem o ofício de apresentar à igreja o batizando e responder pelo mesmo
assumindo como pai espiritual o cuidado da educação cristã do afilhado, se lhe faltarem os pais. Veja. O padrinho ou madrinha pode ser um só, até de sexo diverso do batizando, ou, quando muito, pode ser dois, padrinhos e madrinhas, e lhe necessário ser batizado, ter uso da razão, professar a religião católica, ter a intenção e tocar o batizando. Né? Geralmente o padrinho, a madrinha pega, toma, levando para a pia do batismo, e o padrinho coloca a mão direita nas costas da criança, do adolescente, enfim, do adulto. Não é? Para ser lícito, requer-se que tenha ao menos 14 anos o padrinho, não seja excomungado ou interdito, conheça as verdades fundamentais da fé e não tenha ordens sacras, nem seja religioso, salvo dispensa. Não é? O cânone 765 a 766, tá certo? Há aqui, não é, uma proibição para os religiosos, que muitas vezes a gente, não é, assim, no diálogo pede a permissão, mas eu, padre, as freiras, não é, são religiosos, religiosa, o papa, o bispo, salve uma dispensa, nós podíamos ser padrinhos e no caso as religiosas madrinhas. Isso pouquíssimas pessoas sabem, é Código de Direito Canônico. E quando a gente fala isso para os nossos leigos que nos convidam com tanta alegria para sermos padrinhos, eles pensam que a gente está enganando, né? Não pode, não quer, aliás. Mas há uma proibição jurídica por essa mobilidade da gente, essa vida da gente, que pode estar afilhadas. No que é impedimento para o matrimônio. Vamos ver isso aqui. O padrinho ou madrinha contrai com o batizando parentesco ou cognação espiritual, que é impedimento para o matrimônio. É outra coisa aqui que não se conhece bem, não é? Um padrinho não pode se relacionar, não é, afetivamente, sexualmente com o afilhado, a afilhada, por exemplo, não pode contrair casamento, não é? Há um grau aqui de parentesco e é incesto. No batismo impõe-se ao batizando o nome de um santo que lhe sirva de exemplo e protetor em vida de cristão. Aqui é a tradição antiguíssima da igreja, não é? Porque o nome do batizando, da batizanda, ou seja, da pessoa que quer o batismo, deveria ser do santo do dia, ou da santa do dia, se for uma mulher, porque existe no calendário, veja, dezenas de santos por dia. Então, santos e santas, então procurava o nome de um santo ou santa naquele dia para colocar no seu filho, né? Para que eles crescessem nas virtudes daquele santo, conhecesse a vida dele. O santo deveria se tornava pai espiritual, mãe espiritual, que eles crescessem no testemunho, no exemplo daquela pessoa, daquele santo. Era bonito, né? Era bonito. Até nós, que os nossos pais, eles não sabiam disso, né? E também não consideraram isso, mas tem algumas pessoas que têm nome de santos e santas já, não é? Mas não procuram a história do seu santo, não procuram crescer na virtude, não é? No caráter daquele santo.
E às vezes hoje se preocupa mais saber o significado do nome, tudinho, o que significa o nome, não é? Mas o santo daquele dia não se sabe. Então, esse é o primeiro sacramento, chamado o primeiro bloco da iniciação cristã, o primeiro. O segundo sacramento, na ordem assim, né, pode ser chamado até mesmo cronológica, hierárquica, é o sacramento da crisma, tá certo? Na ordem pastoral é o terceiro, e a comunhão é o segundo, mas na ordem da sucessão dos sacramentos da iniciação cristã é a crisma. Então eu vou aqui já terminar essa aula com 21 minutos. É bom que são aulas curtas, que justamente dá para a gente revisar se quiser. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.